Macia com Café de hoje eu vou trazer 7 obras para vocês poderem ler no final de semana. Vamos começar. Vamos pegar o nosso café, não é? Para a gente poder esquentar um pouquinho. O primeiro livro é do grande escritor russo Lev Tolstói, chama-se A Morte de Ivan Ilyich. Ele é um juiz que adoece e ele começa a refletir sobre a questão da morte e ele vai percebendo a futilidade de suas ambições materiais. A gente tem muitos juízes, muitas pessoas no Brasil que buscam, que almejam subir na carreira e elas fazem isso a qualquer custo. A gente está vendo aí um caso notório até no próprio Brasil em relação ao juiz que, né, quer subir na carreira aí, subir no seu status a qualquer custo. Bom, em relação ao Brasil, a gente pode discutir justamente a questão da busca por um sentido, não é, em meio ao consumismo. Então a gente vive numa sociedade de consumo em que tudo é colocado como um número, não é, dentro de uma caixinha, dentro de uma marca. E quando vem uma doença, no caso desse juiz, o Ivan Ilyich, na obra do Lev Tolstói, a gente vê que a questão de se buscar, de se ter uma cultura, então a gente vê muitos influencers que, na verdade, não tem cultura, não tem repertório. Eu poderia citar aqui vários, não é? E que, não é? É difícil até você conseguir, não é, entender como que essas pessoas vão viver numa eventual velhice. A nossa segunda obra, ela é a obra do escritor famoso Vargas Llosa, o peruano que faleceu recentemente, não é? Que inclusive é neoliberal. A gente tem um romance histórico justamente sobre a ditadura do Rafael Trujillo. Ela durou de 1930 a 1961 e mostra justamente o autoritarismo e a própria repressão. A gente pode comparar, claro, no nosso país, porque a gente teve uma ditadura militar que durou de 1964 a 1985, durou 21 anos. Então, a gente tem claramente... Eu estou fazendo aqui um comparativo porque me parece importante para a gente notar o universalismo que está presente nessas obras até internacionais, mas a gente também vai citar uma obra aí brasileira, na verdade mais de uma. O próximo autor, eu acho que todos vocês sabem, principalmente quem é de Minas Gerais, ele é o Guimarães Rosa. Ele escreve o famoso livro Sagarana. O livro Sagarana, na verdade, é uma coleção, uma coletânea de contos que exploram o sertão, misturando fala popular, mitos e até reflexões filosóficas. Inclusive, João Guimarães Rosa cria um vocábulo chamado nonada. Então, é bem interessante que ele usa de muitos neologismos. E, em relação à obra dele, a gente nota um Brasil profundo, a vida no interior, tradições orais e a resistência cultural ainda vivas em muitas regiões de Minas Gerais. A gente tem regiões muito pobres, não é, em Minas Gerais, como o próprio Vale do Jequitinhonha e o norte de Minas Gerais. Então, o Guimarães Rosa, ele aproveita bem, não é, do interior de Minas Gerais para poder fazer os seus misticismos, não é, justamente criando novos vocábulos e trazendo o modo de vida simples das pessoas no interior, também baseado em muitas superstições. A Cartomante, do Machado de Assis, é muito divertido, ele é curto, tem 16 páginas, ele fala sobre paixões, uma paixão, na verdade, de um casal, ciúme, superstição que leva a uma tragédia. A gente fala aí sobre o Vilela, que era casado com uma mulher, e essa mulher, ela se apaixona pelo amigo dele. Então, isso daí vai criar um conflito. E aí, no meio do caminho, tem uma cartomante, uma mulher aí que lê mãos, ela coloca cartas na mesa. E essas superstições aí acabam que não levam a muita coisa. O desfecho é trágico e é um conto bem interessante. E isso daí está muito presente na realidade brasileira, em que o feminicídio no Brasil ele tem aumentado. Ele é um problema social bem grave, não é? E a gente tem que tomar cuidado com isso. No conto específico, a gente não tem exatamente a questão do feminicídio, a gente tem uma questão de um duplo homicídio.
Então, a gente termina o conto do Machado de Assis, né? Inclusive, há referência ao próprio livro do Hamlet, de William Shakespeare, logo no parágrafo inicial, por razões óbvias que eu não quero falar, porque senão estragaria o plot twist do último parágrafo, mas fica aí a obra super recomendada de A Cartomante. Fala sobre literatura norte-americana, a gente fala sobre Mark Twain, a gente fala também sobre Ernest Hemingway. E nesse caso, e também sobre William Faulkner e outros. Mas nesse caso de hoje, a gente vai falar aqui na nossa listinha sobre o Ernest Hemingway. O Ernest Hemingway escreve The Old Man and the Sea, que é justamente um pescador velho de Cuba, que enfrenta o peixe gigante, não é, numa luta simbólica pela dignidade, pela perseverança. A gente vê um homem que, no começo da obra, não conseguiu pescar nenhum peixe em mais de 80 dias, enquanto que um jovem tinha pescado em uma semana vários peixes. Isso daí pode ser caracterizado, não é, em relação à realidade brasileira, como vários jovens conseguem ascender na carreira de forma até rápida e, às vezes, sem muita experiência, enquanto que pessoas com uma idade maior, mais elevada, não conseguem um emprego, mesmo tendo uma bagagem vasta, muita experiência de vida. Então, o livro O Velho e o Mar, que se passa em Cuba, é um livro muito interessante, publicado em 1951, em que traz esse velho, não é, pescando inclusive com um garoto mais jovem, que, né, tem muitas aventuras juntos, e é muito interessante. Eles tomam cerveja juntos, eles pescam juntos. É muito cativante essa história do Velho e o Mar. Nessa listinha a gente tem duas obras de um mesmo autor, que é o James Joyce, o grande escritor inglês. A gente tem As Irmãs e os Mortos. No primeiro livro, a gente tem um conto que reflete sobre a morte de um padre próximo. Uma criança vai refletir sobre a morte desse padre, enquanto os adultos vão comentando ambiguidades sobre ele. Isso mostra a tensão entre a inocência infantil, silêncio social e também a influência da própria religião. No Brasil, a gente lembra o peso que a religião possui no cotidiano e como as crianças crescem, não é, ouvindo conversas de adultos sobre moralidade, fé, sem compreender exatamente tudo. E também com casos segredos e silêncios, né, em comunidades religiosas brasileiras. Então, essa obra é bem interessante também. E, por fim, para terminar nossa listinha, Os Mortos, do James Joyce. Então, esses dois contos que eu estou colocando são da série Dubliners, que na verdade, são 3 obras. Gabriel participa de uma ceia familiar e se vê confrontado com a revelação, né, de sua esposa sobre um antigo amor. Ele percebe sua própria fragilidade, não é, da vida, do tempo e da morte. No Brasil, a gente poderia achar uma analogia com o diálogo com encontros familiares, como seja Natal, casamento e até mesmo velórios, né, onde memórias e segredos vêm à tona. Muitas vezes a gente começa a perceber que a gente não é o centro do universo. Acho que alguns de vocês já devem ter passado por isso. E mostra como muitos brasileiros, né, após esses encontros, eles refletem sobre o passado, o próprio amor e a finalidade e propósito da própria vida. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa listinha diplomática e até o próximo episódio.